Boa noite para você de casa, agora o NTV News. Após denúncias de abandono, o prefeito diz que ambulâncias do antigo SAMU serão utilizadas pelo município. Superintendência alerta que 700 alunos ainda não se matricularam na rede estadual de ensino. Motorista morre após capotamento de veículo na BR-365 em Patos de Minas. Mulher acusa ex-marido de agressão violenta e conta em detalhes o que aconteceu. Caderneta garante mais segurança a crianças com traqueostomia. Com estoques de sangue em baixa, Hemocentro de Patos de Minas fará coletas neste sábado. Imunização contra a Covid com a vacina bivalente começa na segunda-feira em Patos de Minas. Quaresma provoca aumento na procura por peixes entre os patenses. Saiba como se inscrever para o mutirão das famílias da Defensoria Pública em Patos de Minas. E projeto fotográfico conta a história e registra o cotidiano de quilombolas. Estas e outras notícias a partir de agora no NTV News desta sexta-feira. Em Presidente Olegário, na LMG 740, a Polícia Militar Rodoviária registrou acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava 2 toneladas de alimentos. No local, o motorista de 43 anos alegou que conduzia um caminhão sentido a cidade de Lagoa Grande, quando na altura do quilômetro 7, perdeu o controle da direção, saiu da pista e em seguida tentou colocá-lo na pista novamente, mas não conseguiu e tombou à esquerda da via. O caminhão transportava cerca de 2 toneladas de frios, entre carne de frango e outros produtos alimentícios. No interior do caminhão, ainda se encontrava um passageiro de 24 anos que sofreu apenas escoriações na testa. Já o motorista sofreu escoriações no braço esquerdo e se queixava de dores na cabeça. Uma mulher ficou ferida durante acidente com tombamento de veículos que se incendiou na BR-146 em Serra do Salitre. A motorista de 35 anos seguia sentido Araxá a Serra do Salitre e, ao realizar uma curva direita, perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou logo em seguida. O veículo se incendiou e foi destruído pelas chamas. A condutora, que é habilitada, sofreu ferimentos leves e foi socorrida por usuários da via até o pronto-socorro de Serra do Salitre. Ela permaneceu em observação médica e ficou responsável em proceder à remoção do veículo, que estava em situação regular. Na tarde de hoje, um motorista de 31 anos morreu após violento acidente com saída de pista na BR-365 em Patos de Minas. O acidente aconteceu por volta das 14 horas desta sexta-feira, no quilômetro 404 da BR-365. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o Fiat Uno com placas de Serra do Salitre era conduzido por Hernani Batista Pinheiro, de 31 anos, e seguia sentido Patos de Minas. Em meio à chuva intensa, o motorista teria perdido o controle sobre a direção do carro e saiu da pista e capotou diversas vezes até parar tombado em meio à vegetação. O condutor foi socorrido por uma equipe do SAMU, mas acabou falecendo antes de chegar ao atendimento médico no hospital regional. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Patos de Minas e o veículo removido ao pátio da PRF. Agora a gente mostra a denúncia de uma moradora da cidade de Lagoa Formosa que acusa o ex-companheiro de agressão violenta. Ludmila mora em Lagoa Formosa. Por 4 anos, manteve um relacionamento com um homem e tiveram uma filha. Ela disse que a união nunca foi tranquila. Minha relação com ele já era um pouco agressiva. Ele toda a vida já foi agressivo, a gente já teve alguns episódios, na verdade meio bipolar, hora sim, hora não, né? Havia uma semana que ele havia já me mandando coisas durante o dia, sabe? Ofensas durante o dia e à noite era desculpa. Pedia desculpa e tal, mas tinha uma semana que já estava bem conturbado. As ofensas verbais se transformaram em físicas. No último final de semana, Ludmila disse que discutiu com o ex-companheiro e desmaiou depois de levar um soco. Ao recobrar a consciência, ela conta que as agressões continuaram e a filha teria acompanhado tudo. Eu fui trabalhar, né? A gente ia para essa chácara passar o carnaval lá. E assim que eu saí do meu trabalho, eu fui até a casa da minha irmã, peguei umas coisas minhas que estavam lá e a gente voltou para a casa onde que a gente ficava, que é a casa da mãe dele. Aí lá a gente começou uma discussão, por conta que ele começou a ficar nervoso, e eu falei que eu não ia, falei, não vou passar o final de semana com você, por conta de já estar nervoso e tal, para não ter mais algum tipo de agressão. Aí eu fui pegar as minhas coisas no carro, aí ele começou a me agredir, desde o primeiro não sei se foi um soco, que ele me deu primeiro, porque eu desacordei,
já caí no chão desacordada. Hora que eu dei sentido, que eu voltei ao meu sentido, eu já estava sendo violentada com pontapé, com muito chute, muito soco na minha cabeça, pelo meu corpo e principalmente na minha cabeça, no meu rosto. Ele chutou meu rosto, foi onde que meu nariz deu a lesão. Até então, a hora que eu levantei a cabeça, que ele viu que tinha muito sangue, ele parou de me bater. Aí ele começou a falar o que eu fiz. E eu já saí, tentei sair da casa, só porque ele tomou meu celular. E a mãe dele ficou me segurando, me inibindo, isso tudo na frente da minha filha. Minha filha estava vendo, viu a agressão toda. Minha filha tem 2 anos. E ela com a minha filha no colo, eu pedindo para ela sair de perto, porque a menina estava vendo, e ela tentando fechar o portão para eu não sair. A mulher afirma que a filha de 2 anos relata toda a agressão. Ela conta que mamãe caiu, morreu, faz os gestos do pontapé, do soco, conta do sangue, conta que eu tive que empurrar a avó para poder sair, que eu tive que correr. Ela relata todos os fatos nitidamente. Ela conta tudo. Ludmila disse que a mãe do ex-companheiro também presenciou a violência. Ficou a favor do filho, que até no boletim de ocorrência ela fala que ele me empurrou, eu simplesmente desequilibrei e bati o rosto contra a parede. Então, assim, só mentiras mesmo, é o que ela fala. Segundo Ludmila, ela conseguiu escapar e recebeu a ajuda de um vizinho. A mulher foi levada ao pronto-socorro de Lagoa Formosa e, conforme o prontuário médico, ela tinha hematomas na cabeça, nos braços e nariz, e vermelhidão em várias partes do corpo. A polícia foi acionada e o ex-companheiro foi preso. Assim que eu consegui sair, eu corri pela rua. O comerciante de Lagoa Formosa me prestou socorro, me passou para dentro do comércio dele, me emprestou o telefone. Aí sim eu liguei para a polícia chegou na hora, já me prestou os primeiros socorros, me levou até o pronto atendimento. E de lá eles foram até a residência dele e lá prenderam ele. O advogado entrou na justiça com pedido de medida protetiva para que o ex-companheiro de Ludmila não se aproxime mais dela. É um crime chocante, bárbaro. Nós não podemos aceitar isso na sociedade. A sociedade tem que parar com esse elo machista. E está aí, então, a Lei Maria da Penha para coibir esse tipo de agressão. Então já foi acionada a justiça já expediu em favor dela uma medida protetiva para que ele não possa chegar mais próximo dela, sob pena de ele ser preso a qualquer momento, se caso descobrir. Nós também já estamos cuidando para ela toda a parte familiar, de filha, guarda, visitação, alimentos, tudo que possa dar uma tranquilidade para a mãe e também para a filha. Então, assim, é um crime chocante que nós não vamos deixar passar e que as pessoas, as mulheres, têm que fazer igual a Ludmila fez. Falar. Não deixar isso se calar para que essas agressões cessem imediatamente. O advogado disse que também vai representar contra a mãe do suspeito das agressões. Em relação à mãe do agressor, nós entendemos também que ela incorreu em um crime. No momento que viu seu filho agredindo a uma mulher, ela como mulher também, ela deveria ter imediatamente cessado as agressões, mais ainda prestado um socorro. E isso não foi feito. E tem um artigo penal no Código Penal que a omissão de socorro é crime. Então, assim, também nós representaremos contra a mãe. Ludmila engrossa as estatísticas de violência doméstica. Em 2022, conforme levantamento da Polícia Civil de Minas Gerais, só em Lagoa Formosa foram registrados 110 casos e em 2021 foram 123 registros de violência doméstica. O jornalismo da NTV entrou em contato com o advogado do suspeito das agressões, que ainda não se manifestou sobre as acusações. No próximo bloco, caderneta garante mais segurança a crianças com traqueostomia. E com estoques de sangue em baixa, o Hemocentro de Patos de Minas fará coletas esse sábado. O
Hemocentro de Patos de Minas realizará neste sábado atendimento especial de 7 às 11 horas. A ação é importante diante do baixo estoque de sangue e da necessidade urgente de novas coletas. No Carnaval, a convocação foi feita pelo Instituto Nacional de Câncer, que pediu a doação de sangue e plaquetas. De acordo com o Instituto, este período pós-Carnaval é preocupante, já que, sem as doações devido às festas, seu estoque desse derivado de sangue fica zerado. Cada pessoa que doa, a gente produz uma plaqueta. E quando a gente tem algum paciente que está com leucemia ou que está com dengue hemorrágica, ela pode precisar da plaqueta, né? Então, uma pessoa, às vezes, toma até 10 plaquetas, toma até 10 plaquetas por vez. Então, tem que ter 10 doadores para a pessoa fazer o tratamento. Então, a gente precisa muitos doadores. A grande atenção agora, além do sangue, são seus hemoderivados, como, por exemplo, as plaquetas. Esse derivado do sangue é importante para pacientes que tenham sido submetidos a transplante de medula, quimioterapia ou alguma intervenção cirúrgica. No caso das plaquetas, após coletada, ela tem uma duração, né, de 5 dias. Então, depois de 5 dias, ela vence e não adianta usar porque ela não vai fazer o efeito desejado. Então, é muito rápido. A pessoa doa, o sangue é examinado para ser liberado e usado até 5 dias. Além das bolsas de sangue coletadas, o Hemocentro de Patos de Minas também está realizando cadastros para quem tem interesse em doar medula óssea. Para fazer o cadastro, tem que ter entre 18 e 35 anos. Bom estado geral de saúde, não pode ter doenças hematológicas ou doenças reumáticas e depois, se ele for compatível, a chance de quem não é parente pode chegar a 1 em cada 100 mil. Se ele for compatível, ele vai ser convidado para a segunda fase, onde é feito mais uma série de exames para ver compatibilidade e também para ver se a pessoa está bem de saúde, pode fazer a doação. O Hemocentro de Patos de Minas fica na rua Major Gotti, número 1255, no centro da cidade. O atendimento é realizado nas segundas-feiras de 14h30 às 18h30 e de terça a sexta de 7 horas às 11 horas da manhã. Neste sábado haverá atendimento especial também de 7 horas às 11 horas da manhã. Os interessados em ajudar devem fazer o agendamento pelo site www.hemominas.mg.gov.br ou pelo fone 21 06 2600. O doador ele precisa fazer o agendamento no site da Hemominas, né? A gente atende com agendamento do horário para facilitar o atendimento, a organização e o doador não ficar aguardando para ser atendido. E quando chega aqui, ele vai ser cadastrado no sistema, né? É obrigatória a apresentação do documento oficial com foto. Depois ele passa por uma pré-triagem, que é feita uma entrevista com o doador para ver se o estado de saúde dele está bom. E depois ele é feito a doação propriamente, né? Depois da doação, ele faz um lanchinho reforçado antes de ir embora. É importante tomar bastante líquido. A pessoa pode tomar o café da manhã antes de vir, leve, evitando alimentos gordurosos. Uma iniciativa do Hospital João Paulo II em Belo Horizonte vem garantindo maior eficiência na assistência às crianças com traqueostomia. A ideia agora é expandir esse cuidado, para que todos os pequenos precisem no estado. O Heitor tem 10 anos de idade e a gente tem 9 anos que a gente veio para cá e é atendido pelo hospital. Além do site da traqueostomia, vários outros profissionais que ajudam o meu filho que teve uma traqueostomizada que tem sequelas de uma parada cardiorrespiratória. O Heitor precisou fazer uma traqueostomia e encontrou o atendimento que precisava no Serviço de Assistência Integral a Crianças Traqueostomizadas do Hospital Infantil João Paulo II. A gente indica uma traqueostomia quando há algum impedimento à passagem do ar pelas vias aéreas anatômicas, ou seja, o ar não entra de forma adequada pelo nariz, pela boca, e geralmente isso se deve a alguma obstrução na região das pregas vocais, que geralmente ocorre quando a criança fica entubada por muito tempo, por doenças graves, como o Covid, por exemplo. E a traqueostomia, então, ela funciona como uma ponte. Então, ela é inserida na região cervical, na região do pescoço, e por ali o ar pode entrar livremente até os pulmões. Agora, os cuidados da equipe do site foram expandidos. Os pacientes da unidade de outros postos de atendimentos da FEMIG terão acesso à caderneta da criança traqueostomizada.
essa caderneta, eu acredito que ela é um divisor de água na assistência às crianças com traqueostomia. Porque como é algo que poucas pessoas têm conhecimento, às vezes até no meio médico, há muitas dúvidas. Então, essa caderneta é um instrumento de comunicação da equipe assistencial e da família, né? Então, ali tem informações cruciais sobre a indicação da traqueostomia, qual cânula a criança usa, quando que ela trocou a última vez, qual é o hospital de referência. Então, é exemplo do que a gente vê na caderneta de saúde da criança, né, do Ministério da Saúde. A gente pretende que essa caderneta seja um instrumento de cidadania mesmo. E aí, toda vez que ela for atendida, ela levará esse instrumento com ela, com essas informações, para facilitar a assistência. Inicialmente, ela será distribuída aos pacientes atendidos pela rede FEMIC, mas a ideia é que ela se torne um instrumento aceito em outras unidades de saúde pelo Estado. A proposta inicial dessa caderneta foi que ela seja entregue inicialmente a todas as crianças inseridas no site, que é o Serviço de Assistência Integral à Criança com Traqueostomia, que é da rede FEMIC. Num segundo momento, o que a gente espera é capacitar equipes do Estado para que a gente capacite outras equipes e que essas outras equipes entreguem a caderneta para suas crianças. Porque não basta a caderneta, né? A caderneta é apenas um instrumento, a gente precisa do treinamento presencial, a gente precisa que essas crianças tenham uma referência de quem cuida delas. É um cuidado com quem mais precisa, um projeto que deu certo e que agora poderá servir para mais famílias. A gente percebe que é uma equipe muito bem treinada, capacitada e que tem buscado ajudar as crianças. Não só fazer aquilo que é a medicina usual, eles têm tentado fazer o melhor. A seguir tem a previsão do tempo para o fim de semana. Imunização contra a Covid com a vacina bivalente começa na segunda-feira em Patos de Minas. E quaresma provoca aumento na procura por peixes entre os patenses. A gente começa este bloco do NTV News com um giro de notícias desta sexta-feira. O governo de Minas Gerais autorizou a concessionária Rodovias do Triângulo a iniciar, a partir desta sexta-feira, a administração do lote de rodovias da região, que integra o programa de concessões rodoviárias. A partir de agora, a concessionária passa a ser responsável pela exploração da infraestrutura, manutenção, conservação e ampliação das rodovias pelo prazo de 30 anos. A cobrança da tarifa de pedágio somente poderá ter início após o cumprimento de obrigações por parte da concessionária. O trecho da BR-365 concedido pelo Estado fica entre os cruzamentos com a MGC 462 em Patrocínio e o Anel Viário de Uberlândia. O consumo nos lares brasileiros acumulou alta de 1,07% em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2022. Em relação a dezembro, houve queda de 14,81%. Segundo a Abrasmercado, a variação dos preços nos supermercados manteve-se estável em 0,08% em janeiro, na cesta composta por 35 produtos de largo consumo, como alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza e itens de higiene e beleza. A partir de segunda-feira terão início as ações de intensificação da imunização contra a Covid em Minas. Para a intensificação, será utilizada a vacina contra a Covid-19 bivalente. Essa vacina ela é eficaz contra as novas cepas e variantes da doença. A vacina bivalente ela está licenciada para utilização no Brasil em pessoas a partir de 12 anos de idade. O Ministério da Saúde dividiu em 5 fases o público para o atendimento com a vacina bivalente. Na primeira fase, serão atendidas as pessoas com 70 anos ou mais de idade, as pessoas vivendo em instituições de longa permanência, as pessoas abrigadas e trabalhadores dessas instituições, imunocomprometidos, as pessoas que vivem em comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Em Patos de Minas, as vacinas vão ser distribuídas na parte da manhã e a partir do meio-dia as imunizações começam a acontecer nas unidades de saúde. Todos os anos, no período da quaresma, muitos se abstêm do consumo de carne vermelha. Com isso, a procura por peixe tende a aumentar. Os comerciantes do setor de pescados reforçam os estoques em Patos de Minas.
O hábito de substituir a carne vermelha por outros alimentos como o peixe na quaresma é comum para muitos brasileiros, principalmente entre os católicos. Tenho, só alguns dias. Não, só na quarta e na sexta. E aí, pelo que o senhor substitui? O ovo, pamonha frita, queijo. E o peixe? O peixe também, substitui. E no final da quaresma a gente compra uma carne e dá alguém. Porque se você não comer e não dá ninguém, não vale nada, né? Geralmente, quem opta pelo peixe busca aqueles que são mais fáceis de se fazer em casa. Nessa época de quaresma, eu vejo que as pessoas procuram mais peixes que são fáceis de fazer. Elas não têm dificuldade, que elas sabem que vão acertar, e peixes rápidos. Então eles procuram muito tilápia, procuram bastante o salmão fresco também, que para grelhar é muito fácil. E também procuram peixes que não têm espinho. Com isso, quem trabalha no ramo já prepara o estoque com antecedência, pensando no aumento da demanda. É aí também que começam as variações de preços. Já começa a fazer o estoque antes, porque tem uma elevação dos preços sim, pela questão da demanda, né? Então a gente já começa a poder fazendo esse estoque de há um tempo para a gente tentar manter o preço, apesar que várias coisas subiram bastante. A expectativa é de boas vendas para este ano, não só no período da quaresma, mas também no decorrer dos outros meses. A expectativa é de muita venda e a gente acha muito bom porque a gente está vendo que as pessoas estão fazendo o consumo do peixe mais do que faziam antes, que faziam mais nessa época da quaresma, mas é uma época que aumenta bastante, que as pessoas vão para a cozinha, elas arriscam, e o bacalhau também é muito procurado, principalmente na sexta-feira da Paixão. São delícias e tem aí uma procura maior nessa época do ano, mas são delícias para qualquer época do ano, né? O preço é que realmente tem vindo mais salgado. Mas vamos saber como é que fica o tempo no fim de semana. Previsão do tempo. De acordo com os dados do IMET, a tendência é de céu com muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus no sábado, mesma variação prevista para o domingo. Em João Pinheiro, variação de 22 a 35 graus no sábado e no domingo, mínima de 20 e máxima de 36 graus. Em São Gotardo, de 20 a 31 no sábado e no domingo, mínima de 21 e a máxima também chega aos 31 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, de 21 a 33 graus no sábado e no domingo, de 21 a 35 graus. E em Patrocínio, as temperaturas variam entre 20 e 30 graus no sábado e no domingo, de 20 a 32 graus. Em instantes aqui no NTV News, saiba como se inscrever para o Mutirão das Famílias da Defensoria Pública em Patos de Minas. E Superintendência alerta que 700 alunos ainda não se matricularam na rede estadual de ensino. Agora a gente fala de um dado preocupante: cerca de 700 alunos que residem nos 21 municípios atendidos pela Superintendência Regional de Ensino ainda não se matricularam nas escolas da rede estadual. Os levantamentos mostram que em 2022 haviam 13.212 alunos matriculados na rede estadual de ensino. Até o momento, em 2023, são 12.519 alunos matriculados. De acordo com o Superintendente Regional de Ensino da rede estadual de Patos de Minas, os números exatos mesmo devem sair daqui a um mês, período pós-carnaval onde muitos estudantes aproveitam para se matricularem. Hoje nós ainda falta mais ou menos quase 700 alunos para chegar ao dado da matrícula do ano passado. Mas nós sabemos que muitos estão procurando as escolas agora. E muitos deixam para depois do carnaval para começar, principalmente quem está no EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, eles só voltam agora nesse momento. Então, assim, a gente sabe-se que esses alunos que ainda estão sem matrícula, eles agora vão direto para as escolas. Já não existe mais o cadastramento pelo SUSEM. O SUSEM terminou dia 10 e agora a gente já vai direto para a escola. O novo governo Lula decretou que, para receber o auxílio que no mandato dele chamará Bolsa Família novamente, a família tem que colocar o aluno na escola. Essa decisão deve impactar o número de matrículas nos próximos meses. O primeiro dado que para a família receber esses benefícios é a matrícula. O aluno ele tem que estar matriculado e tem que estar frequente. Então, hoje nós temos o Presença na Escola, que é um novo método agora criado, que chama Presença na Escola, onde que de 2 meses é repassado, né,
para as entidades o nome do aluno e a frequência dele na escola. Então, não é só simplesmente matricular, ele tem que estar frequente para receber esses auxílios. Ainda de acordo com o superintendente regional de ensino, o chamamento para as matrículas é algo muito importante e há vagas em várias escolas estaduais do município e região. Agora, com o segundo ano do novo ensino médio, que é uma metodologia diferente, né? E o professor está sendo capacitado todo dia. Temos aí hoje um novo currículo de Minas, né? Que principalmente muito adequado, onde tem um mapa onde o professor ele consegue todo o conteúdo dele ali exclusivo dentro do mapa. Então, assim, a gente tem visto assim, que a secretaria tem feito isso, né, para capacitar esses professores para que tenham uma educação de qualidade. Então, nós pedimos aos pais, aqueles que ainda não matricularam seus filhos, que procurem a escola e que façam essa matrícula mais rápido para que ele não possa perder, né, a sequência escolar que já começou desde o dia 6. No dia 13 a 17 de março, a Defensoria Pública de Minas Gerais promove o Mutirão das Famílias 2023. Quem se enquadra nos critérios e precisa de ajuda jurídica gratuita tem até 28 de fevereiro para se inscrever. O mutirão tem por objetivo buscar a conciliação em casos de conflitos na área de direito da família, como reconhecimento e dissolução de união estável, divórcio, guarda dos filhos, alimentos, investigação de paternidade e outros serviços. O objetivo desse mutirão realizado pela Defensoria Pública é regularizar a situação das famílias que têm algum problema jurídico, como divórcio, alimentos, reconhecimento ou dissolução da união estável, regularização de guarda, isso de uma forma prioritariamente consensual, ou seja, a gente pretende reunir as famílias interessadas e que se enquadrem nos critérios para virem até a Defensoria para tentarem fazer esse acordo e resolverem sua situação jurídica ficando regularizada. Ao todo, este ano, são 51 municípios contando com a capital mineira. Aqueles que englobam a comarca de Patos de Minas também podem se inscrever para o mutirão. A Defensoria é limitada à circunscrição de Patos. A comarca de Patos de Minas, ela abrange também Lagoa Formosa, Varjão de Minas e São Gonçalo do Abaeté. Então, além de Patos de Minas, claro. E então as pessoas dessas residentes nessas localidades, ou de alguma forma que pelo menos a mãe resida nessa localidade ou a criança resida nessa localidade, tem como endereço principal essas cidades, elas podem participar do mutirão, já que a maioria dos acordos devem ser homologadas pelo Judiciário. Então, no caso, o Judiciário de Patos de Minas. Por isso, essa limitação do território da comarca de Patos de Minas. A ação é destinada às famílias de baixa renda que se enquadrem nos critérios exigidos pela Defensoria Pública. E para cada caso, uma documentação é necessária para se promover a ação jurídica. E o prazo para se cadastrar se encerra no próximo dia 28. O nosso critério, por ser defensoria, são pessoas hipossuficientes. Os critérios que nós adotamos são individualmente, a pessoa que vem aqui tem que ter uma renda até 3 salários mínimos, renda individual até 3 salários mínimos, ou uma renda familiar de todas as pessoas que residem na mesma casa de até 4 salários mínimos. As inscrições são presenciais, aqui no prédio da Defensoria, na parte da manhã e na parte da tarde. Que a pessoa vem, manifesta o interesse de solucionar sua demanda pela via extrajudicial no mutirão, é orientada sobre a documentação toda que precisa, basicamente, para todas as pessoas, a gente exige documentos de identidade, documentos pessoais, identidade ou carteira de motorista, comprovante de endereço e também o comprovante de renda para apurar a hipossuficiência. A expectativa é de que entre os dias 13 e 17 de março, período em que serão agendadas as sessões de conciliação, sejam realizadas 1.500 sessões de conciliação entre as partes. Todas as orientações, horários e datas das sessões serão informadas aos envolvidos. Quando a pessoa já vem na Defensoria com a documentação completa, ela já é orientada, já marcamos o dia e o horário da sessão para a pessoa. Teremos sessões na parte da manhã, 4 sessões na parte da manhã, de 8 às 11 da manhã, e também 4 sessões na parte da tarde, de 13 às 16. Então, assim que a pessoa vem com a documentação, ela também manifesta, se pode, mas se tem interesse em fazer na parte da manhã ou na parte da tarde. Então, já temos uma agenda, a pessoa já sai informada do dia e horário que precisa comparecer,
E também tentamos entrar em contato com a parte contrária, que pode ser que não venha aqui, tem interesse, mas não venha junto na defensoria, né, a outra parte. E também orientamos do dia e o horário para comparecimento. Importante frisar que aqueles que perderem o prazo de inscrição não serão atendidos nos dias do mutirão. A pessoa não pode chegar no dia do mutirão com a demanda dela. Tipo, a partir do dia 13, já vão ter as sessões, vamos realizar as sessões que já estão agendadas. As pessoas que chegarem nessa semana não serão atendidas pelo mutirão, pela necessidade de agendamento e também de providenciar toda a documentação. Então é importante que a pessoa que tem interesse venha até o dia 28 de fevereiro. Depois do intervalo, o projeto fotográfico conta história e registro cotidiano de quilombolas. E após denúncias de abandono, o prefeito diz que ambulâncias serão utilizadas pelo município. Após reclamações sobre o suposto abandono de ambulâncias que eram utilizadas pelo SAMU municipal, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, afirmou nesta sexta-feira que os veículos devem voltar a ser utilizados pelo município. Falando sobre esse assunto, sobre aquelas ambulâncias que estão ali no pátio da Ceasa Regional, eu vou começar agora com o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Um dos assuntos é tirar, né, da cabeça das pessoas que essas ambulâncias estão abandonadas. Segundo ele, elas serão usadas, mas primeiro tem um processo burocrático quanto a isso. E depois, aquele local, ele pertence a um município e pode ser guardado aquelas ambulâncias lá, né? Falcão, explica pra gente, muitos burburinhos sobre o abandono dessas ambulâncias. Elas não estão abandonadas, então? Bom, primeiro deixar claro para as pessoas que ali funciona já há algum tempo o Pátio da Saúde. De fato, fica ao lado do Ceasa, mas é o Pátio da Saúde hoje. Lá as ambulâncias são conservadas, lavadas, tem um escritório lá do transporte hoje. É ali que é feita a gestão do TFD, que é o transporte fora do domicílio. Então todas as ambulâncias estão ali. É um local cercado, com vigilância. De fato é a céu aberto, assim como é o estacionamento aqui em frente à sede administrativa da prefeitura, o barracão. Nós não temos garagem fechada. E explicar resumidamente para as pessoas que essa descaracterização de ambulâncias que são do Ministério da Saúde, são cedidas para o programa SAMU, que é um programa federal e estadual, é regulamentado por essa nota técnica, que trata aqui dessa descaracterização e mudança de finalidade. A gente não pode simplesmente pegar as ambulâncias, arrancar os adesivos e sair usando. Eu até gostaria de fazer isso, mas não pode. Existe todo um trâmite para isso. Inclusive, na gestão passada, foi feito o pedido de descaracterização de 2 ambulâncias, só para as pessoas terem uma noção, no dia 19 de agosto de 2020. E só foi ter a resolução 8 meses depois, no dia 5 de abril de 2021, já na nossa gestão. Chegaram 2 ambulâncias novas e o município pediu a descaracterização de 2 para liberar o uso para o município. Demorou 8 meses. Eu acho um absurdo. Nesse caso agora, a gente já está com 4 meses. Né? Nós pedimos aqui ao Ministério da Saúde, também comunicamos ao Ministério Público, para não ter problema, para dar ciência, o DETRAN, nós pedimos no dia 24 de 10 de 2022. Ou seja, assim que o SAMU municipal virou SAMU regional, chegaram novas ambulâncias, a gente já pediu a descaracterização, como sempre é feito em anos anteriores. E nesse ano, no dia 8 de fevereiro, a gente reiterou o pedido ao Ministério. Né? Isso está tudo documentado. E até então, o Ministério ainda não liberou. Sendo 8 meses, 4 meses, eu acho um absurdo, acho que poderia liberar rápido. Agora, o que precisa ficar claro é que o município já fez tudo o que tem que fazer. E acho que nesse mês a gente ainda resolve isso, porque o Ministério deu essa previsão de resolver neste mês. Agora, após esse trâmite todo burocrático, tem a utilização dessas ambulâncias pelo sistema municipal. O que elas vão ser utilizadas? Aonde elas serão utilizadas? Hoje a gente tem, além das ambulâncias que herdamos da gestão passada, a gente adicionou à frota 9 ambulâncias, algumas maiores e outras menores, todas alugadas. Então as ambulâncias que vierem do SAMU, a gente vai devolver essas ambulâncias alugadas às menores e para aumentar o conforto dos pacientes a gente vai utilizar essas maiores que eram do SAMU. E os motoristas serão os mesmos motoristas que conduziam ambulâncias no SAMU municipal, ou seja, continuarão prestando serviço ao município como servidores que são, com todos os direitos, com a estabilidade toda. A gente está analisando a situação de cada um individualmente. A situação do SAMU também gerou polêmica, mas é um programa estadual e federal, é necessário para que a gente tenha, por exemplo, a cardiologia de volta. A portaria do Ministério da Saúde é muito clara ao exigir
atendimento SAMU integrado, e então a gente está conduzindo aí a situação de cada servidor da melhor maneira possível, e vamos aumentar o conforto dos pacientes aí no TFD, que tem que ir às vezes para Belo Horizonte, para algum outro local, em uma ambulância maior, mais confortável, no lugar das menores que a gente tem hoje. Então estamos ansiosos aí para concluir logo essa situação. O que a gente espera é que essa burocracia não demore muito, né? Porque o Ministério da Saúde possa liberar e resolver essa pendência toda, porque é uma tristeza ver esses veículos que podem ser usados pela população ali parados, sem poder serem utilizados justamente por esse trâmite que ainda não aconteceu. Um ex-aluno do IFTM de Patos de Minas montou uma exposição fotográfica na instituição e aberta ao público. O tema do projeto é o Quilombo do Ambrósio, na região de Ibiá e Campos Altos. Teófilo é estudante universitário e ex-aluno do IFTM, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Em 2019, enquanto ainda era aluno da instituição, ele participou de um projeto de extensão em uma comunidade quilombola na região de Ibiá e Campos Altos. A ideia desta exposição, Quilombo Itinerante, começou com um projeto de extensão que o IFTM Campus Patos de Minas realizou no ano de 2019 na comunidade do Quilombo, que fica na zona rural de Ibiá. Foi um programa de extensão, nós ficamos lá por 5 dias, foi professores, alunos aqui do campus, e junto com a comunidade local, com o povoado, nós fizemos várias atividades de extensão. Nós fizemos oficinas de música, de contação de histórias, de desenhos, plantamos uma horta ao lado da escola com os estudantes e também fizemos várias entrevistas com os moradores locais, tanto do povoado quanto da zona rural de Ibiá, para entender um pouco mais sobre o que foi o Quilombo do Ambrósio, que é um importante quilombo mineiro. Então, a partir dos registros audiovisuais que eu fiz na época, nesse projeto, surgiu o material que depois foi preparado e está agora exposto nessa exposição. O nome Quilombo Itinerante vem da junção entre o projeto promovido pelo IFTM e a história do quilombo, pois ambos saíram de um lugar para outro na história. Nesse trabalho, ele pôde conhecer a história do quilombo e de seu idealizador, e por meio das fotografias, Teófilo reuniu essa vivência em 3 etapas. Na primeira parte da nossa exposição, nós temos fotos de lugares históricos, né, que eram usados pelos quilombolas. Por exemplo, a ferradura, que era uma mata onde eles construíram as casas deles, onde eles moravam. O Morro do Espia, que era um acidente geográfico de onde eles avistavam um território para ver se aproximava algum inimigo. E então, essa primeira parte é sobre esses pontos históricos, explicando a história através desses lugares. A segunda parte vai focar nas pessoas que foram entrevistadas, nos relatos delas, o que elas contribuíram para nós conhecermos um pouco mais sobre a história do quilombo. E a terceira parte é sobre a comunidade do quilombo, né? O povoado com as pessoas, as oficinas que foram realizadas lá. Márcia, professora e coordenadora de ensino, auxiliou no projeto com os jovens. Na época, foram diversas ações realizadas na comunidade quilombola, desde a contação de histórias até a promoção de oficinas com as crianças. O IFTM ele tem como um dos objetivos trabalhar a extensão, né? A extensão é você executar atividades fora do IFTM. Então foi uma oportunidade de os alunos conhecerem a história do quilombo, né, do Ambrósio, que é tão próxima da gente, mas que muitos não conheciam. Então levamos um grupo de estudantes, professores também. Eu não tinha conhecimento da história do Ambrósio. E também pudemos trabalhar de forma a ajudar 2 famílias que teve um projeto de instalação elétrica do Eletroinstala. Então os alunos também além de conhecer a história, trabalharam, né, oferecendo ali o que eles aprendem aqui nos cursos técnicos, que no caso foi instalação, também atividades com estudantes de plantio de horta, oficinas de instrumentos musicais, foi um trabalho bem completo. Para ela, ver este resultado exposto em fotografias e com tamanha sensibilidade é gratificante. É gratificante porque a gente vê o crescimento desses estudantes, a gente podendo levar o nome do IFTM, né, para outras regiões por meio de uma exposição. E as pessoas também terem um contato, né, da gente estar transmitindo conhecimento. Então, estamos aí cumprindo a nossa missão, que é essa de transmitir conhecimento e aprendizagem. A exposição ficará aberta ao público até a próxima segunda-feira, de 8 às 21 horas, na entrada da instituição. NTV News terminando, volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro na segunda. Bom fim de semana para você, até lá.